E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Neste vídeo eu explorarei 3 questões com relação à homossexualidade. Afinal, a homossexualidade é uma questão natural ou é falta de vergonha na cara, como dizem alguns radicalistas por aí? Ao longo de toda a história do pensamento humano, dos conflitos culturais, dos conflitos religiosos, sociais, seja por questões ambientais ou por questões econômicas ou culturais, uma coisa muito clara para todos nós. Realmente, embora com uma certa consciência mais clara com relação à fenomenologia da vida e seus princípios básicos de funcionamento, nós, seres humanos, somos de fato muito complexos para sermos entendidos ou para adotarmos um protocolo fidedigno da existência. Ou seja, existem milhares de conceitos sobre a própria existência. Uns se moldam no criacionismo científico, outros no criacionismo religioso, outros de que toda essa coisa surgiu do nada, outros de um universo autocriável, outros na teoria do evolucionismo. Enfim, teorias sobre o fundamento da vida é o que não faltam por aqui. A minha primeira questão é: a homossexualidade é algo natural? Eu refleti muito sobre isso e fui tentar observar a homossexualidade nas culturas através de pesquisas, e todas elas, pelo menos para mim, apontam um fenômeno natural e não uma condição de escolha, ou seja, uma condição cultural. Primeiro, que numa pesquisa empírica, com o objetivo de sanar a minha própria dúvida com relação a essas questões, todos os homossexuais que me tiraram essa dúvida me disseram que não escolheram serem homossexuais de um dia para o outro. Eles nasceram com essa predisposição a relacionarem-se com pessoas de mesmo sexo. O verbo nascer é o que vai nos revelar um caminho natural com relação a esse comportamento homossexual. Dentro dessa pesquisa, alguns deles sofrem de preconceito por parte da própria família, e alguns deles, por incrível que pareça, nasceram em culturas religiosas que têm como a fonte de toda a verdade a própria Bíblia. E é esta, justamente a própria Bíblia, quem vai condenar a prática do homossexualismo. Quais são as causas de um sujeito nascer dentro desses valores religiosos e mesmo assim ter a predisposição e sentir prazer por pessoas de mesmo sexo? Percebam que os fenômenos de manifestação e comportamento sexual, ele transcende a própria moral religiosa. É claro, quem nasce sob a perspectiva religiosa dificilmente viverá a sua homossexualidade, a sua sexualidade de uma forma liberta ou espontânea. Ou inevitavelmente terão que deixar suas famílias e viverem suas reais vontades, ou terão que reprimir essa vontade e tentar ser feliz de acordo com a cultura e não de acordo com as suas reais vontades. Como nós gostaríamos que fosse a natureza? Como nós percebemos a natureza? Nós gostaríamos que o homem fosse homem e mulher fosse mulher, até porque as peças elas se encaixam perfeitamente. E até para se gerar um outro indivíduo é preciso, sem dúvidas, o cruzamento entre o macho e a fêmea. É indiscutível essa questão. Isso é o óbvio, isso é o que nos parece racional. É isso que em primeiro momento nos parece genial, mas, portanto, todavia, não é só assim que funciona a coisa. O ideal é que homens foram feitos para mulheres. Mas se esse é o ideal, por que então aqui nascem sujeitos com desejos sexuais pelo mesmo sexo? Quando alguém responde essa envergonhice, para mim isso só demonstra a total falta de conhecimento que a pessoa tem com relação à própria sexualidade e às suas inúmeras manifestações. Nenhum heterossexual decide a sua postura sexual em dado momento de sua idade. Por exemplo, as crianças só decidirão as suas sexualidades quando estiverem na puberdade? Fica muito bem claro as evidências de que o heterossexual
ele já tem a sua definição desde tenra idade. E isso vale o mesmo para homossexuais. Ninguém, absolutamente ninguém, decide virar mulher de um dia para o outro simplesmente porque está na moda. É muito comum nós conhecermos pessoas homossexuais, filhos de pais extremamente machistas e radicais com relação a esses assuntos. Mas a questão é que não deixam de ser por causa de seus pais. Se fosse uma questão de escolha, eu garanto que ninguém é idiota, babaca o suficiente para escolherem ser infelizes. Então está muito bem claro que o fenômeno da homossexualidade é algo que a natureza propõe. Não passa nem de longe de ser algo cultural. Porque em todas as culturas que se conhecem, existe a prática do homossexualismo. Umas aderem a essas questões abertamente, encaram numa boa, e outras repugnam. Todavia, não é esses desprezos que cessarão o comportamento homossexual nas culturas. Se fosse algo genuinamente cultural, qualquer antropólogo definiria isso tranquilamente. Se essas questões fossem algo cultural, deveríamos encontrar culturas em que só existam homem com mulher e mulher com homem. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, para a maneira em que você percebe o fenômeno da existência, o grande fato é que a homossexualidade está espalhada por todo o canto do planeta, por todos os polos do planeta, em todas as culturas, seja essa aberta ou reprimida. Então, se a homossexualidade transcende a própria cultura, o próprio costume, ela está numa condição muito mais natural do que cultural. A condição de não aceitação da homossexualidade, do comportamento homossexual, é uma condição até mesmo de tentar ir de encontro à própria natureza das coisas. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas homossexuais que lutaram com todas as forças para não serem homossexuais, por uma questão de preconceito cultural, preconceito familiar, preconceito religioso. Ou seja, existem pessoas em nossa cultura que elas negam as suas reais vontades simplesmente pela discriminação. Acontece que nós temos que entender o cerne da questão. Essa vontade homoafetiva, ela existe. Ela faz parte da fenomenologia da vida. Existem pessoas assim. E aí? Dentro do conceito criacionista religioso, será que Deus errou? É falta de vergonha na cara? É uma escolha errada? Dado tamanha complexidade para responder essas questões, se é certo ou não, eu particularmente vejo que nenhuma, absolutamente nenhuma religião sequer tem capacidade para dizer a alguém que o seu comportamento sexual é ou não errado. Quem disse que é errado? Se todos os estudos apontam a homossexualidade como algo comum em todas as culturas, e até mesmo, pasmem, entre os animais. Quando alguém diz que isso é errado, não é uma questão puramente abstrata? Com base em qual fundamento inteligente é errado ser homossexual? Se nós formos pautar pelo criacionismo religioso, então nós devemos questionar o próprio Deus que criou todas as coisas. Porque foi Ele quem errou em fazer os homossexuais. E não questionar as pessoas que têm desejos pelo mesmo sexo. Afinal, não foi Deus quem criou tudo, quem criou todas as coisas? Se Ele criou todas as coisas, é muito óbvio que os homossexuais estão inclusos. Se os homossexuais todos apontam uma opção a qual eles não escolheram, e sim nasceram, eis aí o verbo nascer, então esse erro está na fonte. Essa é a única forma de nós acharmos o erro, na fonte. É óbvio que nenhum religioso vai concordar que Deus erra. Então, nós devemos entender que se Deus não erra, devemos aceitar a homossexualidade como algo genuinamente natural e não ideológico. Tipo, eu enjoei de gostar de mulher, agora eu vou gostar de homem. Sabe,
Nenhum cara pegador vai decidir ser gay dado o momento de sua vida. Nenhum gay ou lésbica decide ser assim de uma hora para outra. Ninguém é tonto o suficiente para fazer escolhas em que a esmagadora maioria não aceitam. Isso é uma questão para se pensar, uma questão para se refletir. Essas questões quanto ao comportamento sexual são tão profundas e misteriosas que é muito mais fácil as pessoas, as culturas, desenvolveram um mecanismo para conviver da melhor maneira com pessoas cujo comportamento sexual difere ao da maioria, do que sair falando um monte de asneira por aí, sem um fundamento inteligente que subsidia os seus argumentos. A segunda questão que eu quero abordar aqui é a questão social. Nós vamos englobar aquilo que eu já mencionei, que é justamente as questões culturais e religiosas. Ou seja, todo sofrimento e pré-julgamento são por pura ideologia. Não existe o certo e o errado no cerne das questões. O que existe é a maneira que você, que eu, olha o mundo. Isso também é muito claro. Por exemplo, eu adoro um churrasquinho. É muito provável que quem adore um churrasquinho, se deparar com um hinduísta, ele te achará um cara muito nojento, porque você come carne de vaca. Mas cachorro é nojento. Quem pode comer cachorro? As pessoas têm esse julgamento simplesmente porque é de nossa cultura domesticarmos cachorros e comermos vacas. Se fosse ao contrário, as pessoas fariam churrasco de cachorro numa boa, sem problema algum, assim como fazem com as vacas. Percebam que todo conflito ele é ideológico e cultural. Uma cultura que aceita a homossexualidade naturalmente, que encara isso como algo genuinamente natural, tanto faz um casal homo ou um casal hétero. Agora, por não existir uma cultura de liberdade entre nós, de liberdade sexual entre nós, desde cedo nós aprendemos que o homem com homem e mulher com mulher é algo errado, é algo promíscuo, é algo pecaminoso. Simples e fácil. É um atavismo cultural e não uma condição que foi Deus quem mandou condenar os homossexuais ao fogo do inferno. Deus quem impôs a família do modelo patriarcal. Tem pessoas que adoram cebolas. Tem pessoas que odeiam cebolas. E ninguém vai sair por aí brigando por causa das cebolas. O que interessa é que se você gosta de cebola, é o sabor que essa cebola te proporciona. E se você não gosta da cebola, é esse mesmo sabor que ela vai proporcionar a você. O interessante é a sensação do sabor. E essa sensação, ela pode ser boa ou ruim. Depende só de quem a experimenta. O mesmo ocorre quanto à fenomenologia da homossexualidade. Não interessa se para mim é nojento o fato de pensar numa relação homem com homem. O que interessa é que o homossexual vivendo a sua homossexualidade tem justamente a mesma sensação de prazer o qual eu tenho quando eu estou vivendo as minhas fantasias sexuais com uma mulher. Ou seja, se não é interessante para nós héteros, isso não quer dizer que não seja interessante para os homossexuais. O mais interessante é a sensação do prazer, pois ele, no fundo, acaba sendo o mesmo, independente do comportamento sexual manifesto. Sendo um pouquinho mais radical, no final das contas, todo mundo quer mesmo é gozar de ser feliz. Então, eu acho que o que mais Deus quer é que nós sejamos felizes e não juízes. A questão ambiental, que é a terceira e última questão, ela é muito bem interessante. Atualmente, nós somos em 7 bilhões de seres humanos no mundo. A maior parte deles em condições deploráveis de vida. Isso é um fato inquestionável. Em 1920, existiam aproximadamente 1,5 bilhões de humanos no mundo. Então, em menos de 100 anos, nós temos um mundo com um contingente talvez maior do que a Terra possa suprir. Porque, infelizmente, para que todos vivessem numa condição humana decente, nós deveríamos dividir os recursos terrestres.
E isso é muito bem claro de que nunca vai ocorrer, infelizmente. A minoria tem muito, a maioria não tem nada. Agora, um mundo onde todos os dias nascem milhares de pessoas, é sem dúvida um suicídio querer proclamar a procriação da espécie com todas as forças, como preconiza a Bíblia. Talvez isso seria muito funcional nos tempos de nossos antepassados, mas isso não é mais funcional em nossos tempos atuais. Será que o planeta Terra supre todas as nossas demandas imediatamente, como queremos, ou exige um tempo? Se você plantar um pé de alface, é muito provável, é absolutamente provável que você não irá comê-lo no outro dia. Mas a nossa fome, ela não espera. E detalhes, tem mais 7 bilhões de pessoas que suas fomes não esperam o tempo natural das coisas. Agora, será que não é um mecanismo inteligente da própria natureza essas manifestações homossexuais com tanto fervor? Homossexual não reproduz. No máximo, eles podem adotar aquele que já está pronto. Não é bom, até para a qualidade de vida dos habitantes da Terra, que diminua consideravelmente a reprodução de humanos? Com casal hétero, é impossível controlar a reprodução. Mas nós podemos contar com os casais homossexuais. Afinal, a natureza, em hipótese alguma, permite reprodução em relações sexuais de mesmo gênero. A maneira como nós portarmos no mundo atual será a maneira que nossos filhos e netos desfrutarão. Antes de criticar o comportamento sexual alheio, sem a mínima estrutura psíquica para isso, pense que essas pessoas podem contribuir para o equilíbrio do contingente. Tudo deve ser pensado, tudo deve ser pesado na balança. Não é simplesmente não aceitar porque não é certo, ou porque a Bíblia diz que não é certo, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Diante de tamanha complexidade, tudo que nós precisamos é viver em paz com os nossos semelhantes e viver inteligentemente em harmonia com a própria natureza. Porque se nós não respondemos nada como sendo a verdade absoluta, pois no fundo, sempre nos falta algo, é uma puta perda de tempo discutir os gostos sexuais alheios. Principalmente promover a intolerância com as nossas opiniões. Bom, para fechar esse vídeo, essa era a minha posição, sempre respeitando a opinião de outros, mas para mim é isso. Para mim não interessa os gostos. O que interessa é a felicidade, a liberdade das pessoas. É só assim que nós poderemos transformar o mundo num lugar bom para se viver. Ou para os nossos filhos e netos viverem. Um grande abraço, felicidade a todos. Se gostaram do vídeo, dê um joinha, comentem, compartilhem e até uma próxima. Felicidades!